Olá, olá, seja muito bem-vindo ao One Million Podcast, um podcast dedicado ao empreendedorismo, a empreendedores e a pessoas que de alguma forma desejam empreender e querem saber como. Meu nome é André Oliveira e ao longo dos próximos episódios vou ter cá comigo empreendedores e pessoas que decidiram fazer mais, ousaram ser diferentes e serem melhores. E hoje tenho comigo um casal de amigos, a Joana Pinho e o Patrick Barros, mas já lá vamos, vocês já vão conhecer a Joana Pinho e o Patrick. E antes de mais, o que é que eu vos quero pedir? Vocês já sabem, deixa aí o teu like, subscreve o canal, para nós conseguirmos cada vez mais impactar mais gente, porque estamos cá de coração aberto para dar ao mundo aquilo que nós sabemos fazer melhor, que é partilhar sorrisos. Joana, Patrick, muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite, o meu e o do nosso amigo Bernardo Brasileiro, que está na nossa regi. Por terem aceito aqui o convite para estar aqui connosco, para falarmos daquilo que vocês fazem tão bem, que é empreender. Mas eu começo sempre aqui os podcasts sempre com uma pergunta: quem é que é a Joana Pinho, quem é que é o Patrick Barros? Patrick, desculpa lá, estás aí todo bonito, mas eu vou-te começar pela tua mulher. Joana, quem é que é a Joana Pinho? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada André e Bernardo por este convite. É com muito gosto que partilhamos aquilo que temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos. E quem é a Joana Pinho? Olha, é alguém que é super apaixonada pela vida, por pessoas, e que ousou fazer diferente e fazer melhor, acho eu, ao longo dos últimos anos. Eu sou professora, formei-me nessa área porque sempre foi a minha preferência desde miúda. Eu queria ser professora. Porquê? Porque eu tive uma professora que me marcou muito na primária e eu achei que queria também impactar a vida de outras pessoas, sendo também professora. Depois descobri que podia fazê-lo de outras formas. Não sendo apenas professora, eu posso impactar a vida de outras pessoas também através do empreendedorismo, e dessa forma também alavancar os meus resultados, aproximar-me mais dos meus sonhos. E portanto, hoje quem é que eu sou? Hoje eu sou uma professora que é empreendedora, porque eu acho que nunca vou deixar de ser professora e de ensinar ao longo da minha vida, porque também acredito que é dessa forma que mais tenho a oportunidade de aprender. E assim, resumidamente, é isto. Obrigado, Joana, já lá vamos ter tempo aqui para falar. Patrick, a Joana já disse muita coisa, mas ainda não disse quem é que tu eras. Como é que a Joana sacou um menino bonito como o Patrick Barros? Ele é que me sacou a mim. Teve sorte. Eu naquele dia estava bem disposto e pronto, lá surgiu a oportunidade. Quem é que é o Patrick? Bem, antes de mais também queria agradecer a oportunidade por este convite, de poder partilhar... No final pagas. Está bem, eu pago um café. A oportunidade de estar cá para partilhar também a nossa visão, aquilo que é a nossa história enquanto empreendedores. Bem, e quem é o Patrick? E eu nasci assim, sempre fui empreendedor? Não. Eu, de profissão, iniciei a minha atividade como cortador de carnes verdes, como talhante. Sou formado na área de gestão de empresas, mas pronto, queria fazer algo mais, não queria estar dedicado à minha profissão enquanto talhante, por uma série de motivos, porque trabalhava fins de semana, trabalhava horários rotativos, trabalhava uma série de coisas, e por isso também é que decidi ir estudar, ir a licenciar-me. E a expectativa que eu tinha quando fui estudar, quando fui fazer aquele percurso normal que os nossos pais nos recomendam fazer, percebi que não era aquilo que eu queria fazer, porque eu tinha a expectativa que trabalhar num escritório é que era o ideal. E quando me deparei com essa realidade, percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Não me via fechado num escritório das 8 às 5 dentro de 4 paredes, sempre a fazer a mesma coisa. E a par disso, a Joana, pronto, ela acabou por não contar, mas aproveito porque foi ela a inspiração para eu também começar a empreender, porque ela tinha um centro de estudos. E apesar de não ter o know-how que eu tinha vindo a adquirir ao longo da minha licenciatura, tinha algo que os empreendedores têm, que é a audácia de querer fazer mais, de querer fazer diferente, de procurar soluções.
e isso inspirou-me. E foi a partir daí que nasceu também esta minha veia empreendedora. Patrick, já deste aqui vários motes para a nossa conversa, temos aqui pano para mangas para falarmos, mas vocês aqui, por meias palavras, acabaram por tocar aqui num ponto que para mim é muito querido, que é esta missão que nós temos, que é de mostrarmos aos outros, ao fim e ao cabo, que é fundamental nós assumirmos a responsabilidade e assumirmos o controle por aquilo que nos acontece. Esta vossa ou a tua, quando fizer a pergunta, vocês, quem quiser pegar no micro, esteja à vontade, mas esta vossa tomada de consciência de que assumir a responsabilidade era o primeiro passo para que as coisas começassem a acontecer, quando é que vocês tiveram consciência que na realidade isso aconteceu? Se calhar começo. Podes ser. Ora, ele disse uma coisa que é muito interessante, que é, eu comecei a empreender sem qualquer conhecimento do que é isto de empreendedorismo, sem qualquer noção de gestão, eu não fazia ideia de um monte de coisas que depois tive que aprender. Mas eu acho que o mais importante de tudo, e a responsabilidade passa por aí, é mesmo que tu não tenhas esse conhecimento, tu tenhas o ímpeto da ação e comeces a fazer, porque depois o conhecimento tu vais acabar por procurar e por conseguir atingir. E acho que o mais importante foi mesmo responsabilizar-me pelos meus resultados. Eu, como professora, estava muito consciente de tudo aquilo que era a vida de um professor, das colocações, do ficar desempregada, e em vez de me vitimizar sobre esse assunto, aquilo que eu decidi fazer foi: ok, eu vou criar o meu posto de trabalho, eu vou começar a empreender. Se calhar não foi a melhor alternativa, mas naquela altura foi aquela que me pareceu mais acessível, talvez, ou não. Agora pensando, acho que não foi nada acessível, tendo em conta todos os gastos, mas era aquilo que me permitia trabalhar no meu sonho de ser professora. E claro, depois então veio toda esta veia de empreendedorismo a dois, e agora vou passar o micro ao Patrick. Sim, a mim eu tomei consciência por uma questão de dor, porque eu não sabia muito bem aquilo que queria fazer, mas sabia aquilo que não gostava, e eu não me via a trabalhar a vida toda num talho, e por isso a caderneta foi colocando cada vez menos na caderneta, e obviamente que a partir daí percebi que eu tinha que tomar o controlo da minha vida, muito, como eu já disse, influenciado também pela Joana, porque foi uma inspiração para mim naquele momento, e por isso a partir daí começou a nascer esta veia empreendedora. Pronto, e é isso. Eu acredito muito que assumir a responsabilidade pode assustar, não é? Numa fase inicial assusta bastante, nós acabamos até por ficar ansiosos, e não é nada mais que uma projeção do que é que poderá acontecer no futuro ou não, um desconhecimento do futuro, mas a maior parte das vezes até acaba por ser muito libertador quando nós temos esta coragem, não é? Quando nós fazemos acontecer, quando nós temos o controle do nosso destino na sua plenitude, acaba por ser muito libertador, e depois quase que o mundo se abre numa infinitude, ao fim e ao cabo, de opções. A Joana falou muito desta questão, que também tocaste nesta questão do caminho, não é? Que às vezes o caminho não é uma linha reta, não é? Eu gosto muito da ideia do caminho, não é? Passo a passo, daqui da expressão quase anglo-saxónica do The Way, não é? Que é ir fazendo, ir experimentando. Gosto muito da missão do peregrino, que faz quase etapa a etapa e vai, no processo, vai aprendendo e apercebendo-se que a vida são várias coisas, mas nós termos esta liberdade de poder escolher é muito libertador e permite-nos fazer muita coisa. Por exemplo, permite-nos estar aqui, não é? Essa liberdade também nos permite estar aqui a partilhar, a trabalhar, mas de uma forma divertida, com muitos sorrisos e com muitas experiências. Joana, tu falaste aqui da questão do centro de estudos, e nós temos aqui uma história parecida, porque de alguma forma ousámos empreender até muito novos. E somos todos novos, não é? Por acaso ainda ontem ouvi um podcast, quer dizer, novo, não é? Hoje em dia eu considero pessoas com 70 anos são novas, não é? Se calhar quando tinha 15 achava que pessoas de 40 estavam acabadas, não é? E hoje em dia as pessoas de 70 anos são novas, não é? Tudo na vida é uma questão de perspectiva.
Como é que foi, vou-te fazer esta pergunta num bom português, como é que foi essa pancada da tua abrir o centro de estudos e a única coisa que tu percebias de negócio era de ser professor, ou seja, não tem nada a ver. Isto ter negócios, às vezes não é por sermos muito bons numa coisa que temos que abrir o negócio. Como é que foi essa tua experiência, se conseguis assim resumir aqui num minuto ou dois? Olha, primeiro dizer que realmente empreender é um passo na caminhada, é um passo na direção que cujo caminho pode ter muitas curvas e até que tu encontres a estrada mais em linha reta. E na altura, empreender não me assustou a mim, assustou toda a gente que me rodeava, porque eu estava muito certa daquilo que queria fazer. Agora percebo que estava errada. Mas tudo começou porque eu comecei por trabalhar num centro de estudos. Portanto, eu ainda não tinha concluído a minha formação e já estava a trabalhar num centro de estudos com 23 anos. E aquilo que aconteceu foi ok, eu posso fazer tudo isto que está aqui a acontecer, mas fazê-lo melhor e à minha imagem, com o conhecimento que eu tenho pedagógico. Assumiste a responsabilidade, não é? Mais uma vez. E assumi a responsabilidade. Eu não queria continuar a trabalhar naquelas condições quando eu sabia que não me identificava com aquele tipo de trabalho. Então decidi começar tudo do zero, algo meu, que sempre também me apaixonou ter algo meu. Sempre me incentivou muito a fazer as coisas um pouco à minha imagem, de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus valores. E na altura não me assustou a mim, assustou toda a gente à minha volta, os meus pais, a minha família, os meus amigos. Toda a gente dizia que eu era maluca. Onde é que tu vais buscar esse dinheiro? Tu não tens esse dinheiro. E eu investi com dinheiro que eu não tinha na altura, mas eu estava muito certa de que aquilo ia dar certo. E pronto, comecei e de facto hoje, olhando para trás, percebo que foi um pouco imprudente, mas que isso acabou por me dar ferramentas que eu hoje tenho em mãos e que foi dessa forma que eu consegui, porque me lancei aos lobos e tive de aprender sobre gestão, sobre recursos humanos, sobre contabilidade, sobre condução de transporte coletivo de crianças, fiz limpezas, portanto eu fiz de tudo aquilo que o negócio exige que seja feito, e isso deu-me uma abertura para desenvolver habilidades em mim que de outra forma se calhar eu não as teria hoje. E é isso. Isso. E tu tocaste aqui num ponto para um bocado, para também fecharmos um bocado este ciclo, que é como é que numa fase inicial, porque há muita gente que diz assim: André, eu gostava de empreender, mas nós não somos educados a empreender, não é? E tu és professora, a minha mãe é professora, já tivemos conversas sobre isso. Eu tenho conversas, até nos últimos episódios até falei sobre isso, conversas com a minha mãe sobre esta questão do empreendedorismo, que nas escolas não se educa os miúdos a pensar muito fora da caixa. Ensina-se as pessoas muito bem a ser bons empregados. Não há mal nenhum em ser empregado, mas acho que se devia dar aqui the big picture, não é? Devia estar aqui a perspectiva toda. E depois o que acontece? Quando as pessoas ousam fazer diferente, não é? Quando nós assumimos a responsabilidade de, pelo menos, tentar. Não é? Às vezes há quem diga que tentar não é um verbo bom. Eu acredito que em determinadas coisas é um verbo que é potencial. Mais vale a malta tentar do que nunca ousar fazer nada. É tentar e colocar a ação. E a tentativa e erro funciona. Funciona. E Joana, como é que tu lidaste com essa pressão, digamos, talvez um pouco negativa, familiar e das pessoas à tua volta, que é, e mais do que às vezes uma avaliação, é um desconhecimento? Como é que foi esse processo e que conselhos é que tu podes dar a quem queira fazer alguma coisa diferente e esteja com esse receio? Portanto, eu comecei a empreender porque também tive o lado do meu pai, que sempre empreendeu e que também nem sempre o fez da melhor forma, porque lá está, não tinha este conhecimento que depois eu procurei na área da gestão, na área dos recursos humanos, etc. E então, como nem sempre correu bem, eu tinha uma pressão muito negativa pelo lado que era seguro, não é? Que era a minha mãe, que sempre trabalhou por conta de outrem. E portanto havia aqui uma dualidade de critérios. Eu queria muito seguir o lado do meu pai, mas com muito mais conhecimento daquilo que ele tinha feito até então. E aquilo que aconteceu foi
toda a gente era contra, até que um dia o meu pai me mandou uma mensagem e disse: Joana, estou contigo, tudo o que precisares, conta comigo, vamos a isso. E foi assim que e também me alertou, mas atenção, não queiras ser como eu. E foi a partir daí que tudo começou. Portanto, eu acho que o mais importante para quem quer empreender e depois tem todo este lado de que te afasta desse caminho, não é? Aquilo que tu deves fazer é centrar os teus olhos no percurso de quem já empreendeu também. E foi isso que eu fiz em relação, por exemplo, ao meu pai. Portanto, calçar os sapatos de quem está a fazer a caminhada que tu queres trilhar também. E acho que isso foi aquilo que foi o melhor para mim naquele momento. Eu segui um pouco as pisadas do meu pai no sentido em que eu tomei a ação e depois desvinculei-me do meu pai para me focar em quem tinha sucesso na área dos negócios. E a coisa acabou por resultar muito bem. Entretanto, também já não tenho centro de estudos, mas correu muito bem. Isso é fundamental, nós termos esta humildade para modular e que falta a muita gente. E que é isto, é nós percebermos que muitas das vezes sabemos pouco e temos muito a aprender, e a melhor forma às vezes para aprendermos é tomar consciência que existe esse processo e perguntar com quem já fez. E o que acontece muito curiosamente é que as pessoas tendem a perguntar a quem nunca fez. Exatamente. Em vez de perguntar a quem já fez. E se nós queremos ter resultados, nós devemos perguntar a quem já teve esse resultado. Se eu quero atingir determinado patamar, eu devo perguntar a quem já atingiu esse patamar. E se calhar a quem já fez. Se eu quero, vamos supor, a malta dizer, eu quero ter 1 milhão aos 30 anos ou aos 40, não interessa. Se calhar o melhor é modular em quem é que já chegou aos 10 milhões aos 30 ou aos 40 anos. E a maior parte das vezes nós o que é que fazemos é vamos falar com quem é que nunca atingiu nada disso. Isso é algo que acaba por ser castrador e que não ajuda as pessoas a avançar. E o que é que acontece? Em vez de aprendermos com a aprendizagem dos outros, estamos a esconder-nos com o medo e o desconhecimento de quem nunca ousou fazer. E falando em coisas que eu desconheço, Patrick, tu há pouco falaste aqui da questão da dor e a Joana falou do medo. Quer dizer, eu medo teria de estar num talho, e às vezes quando eu passo no talho ouço as facas a bater. E tu podes ser conhecido como o Fakir Santa Maria da Feira. Mas como é que tu falaste deste processo da dor, não é? Estás lá e tu foste percebendo que aquilo não era para ti. Como é que é importante às vezes, se calhar a tua mensagem pode ajudar outras pessoas a tomar consciência de que aquilo que estão a fazer pode ser um caminho, pode ser um processo, mas não tem que ser necessariamente assim a tua vida toda. E como é que tu foste apercebendo ao fim e ao cabo que não quero isto e que começaste a procurar alternativas? Olha, essencialmente porque eu dei por mim olhar para os meus colegas que já trabalhavam há mais de 20 anos naquela área e naquela superfície e que passavam a vida a queixar-se. E eu, por também estar ligado muito a essas pessoas, por passar grande parte do meu dia com elas, estava-me a tornar uma pessoa exatamente igual, que passava a vida a queixar-se de tudo e mais alguma coisa, menos de mim próprio, que era o principal responsável. E deixa-me acrescentar que a verdade é essa, é que dor seria passar a minha vida toda a fazer aquilo, sem procurar soluções diferentes. Como diz a célebre frase, que é ou é verde e cresce ou é maduro e apodrece. E eu sentia-me a apodrecer ali, porque estava-me a castrar a mim, estava-me a inibir de procurar coisas diferentes. E as próprias pessoas com quem eu me rodeava estavam-me também a inibir de procurar coisas diferentes. E foi nessa fase, juntamente com a licenciatura, porque também comecei a lidar com outro tipo de pessoas, e às vezes as soluções passa mesmo por isto, que é nós mudarmos o nosso núcleo de influência, começarmos a procurar pessoas diferentes. Não só, eu tinha a felicidade de ter uma pessoa como a Joana ao meu lado, que tinha já essa visão empreendedora, mas obviamente quando nós começámos, ela era apenas uma no meio de tantas. Eu lidava com 20 pessoas
no talho. Ou seja, imagina o que é 20 pessoas que estão-nos a puxar para baixo e uma a puxar para cima. É quase como tu queres remar, há um a remar para um lado e os outros a remar para o outro. Andas aos círculos, não é? Quando acontece isso, andamos aos círculos, que acontece a muita gente. E foi nesse processo em que estava também a lidar na minha licenciatura, pessoas que já são empresárias, que já tinham outro mindset, que esse processo começou de transformação também começou a acontecer. Consideras, há muito esta frase, e para mim não é clichê nenhum, não é? Nós somos a média das 5 pessoas que mais nos rodeia. De que forma é que tu tomaste consciência disso, não só durante essa fase de transição, não lhe ias chamar menos boa, porque não há aqui fases menos boas ou fases más, são fases de aprendizagem, mas agora que já consegues olhar para essa fase de outro prismas, não é? Também com a maturidade, com o tempo, que já passaram há alguns anos, de que forma é que tu consideras isto importante? Nós rodearmos de realmente pessoas de pessoas diferentes e pessoas que nos alavanquem os padrões, e de que forma é que também hoje em dia encontras essas pessoas? É o mais importante, de tudo, até porque o mais importante são as relações que nós vamos tendo e que vamos das pessoas que nos vamos rodeando. Se nós queremos ter, e como a Joana estava a dizer até agora, se nós queremos ter determinado resultado em determinada área, temos que falar com a pessoa que já passou por esse processo, ou seja, temos que perceber quais são os sapatos que essa pessoa calçou, qual foi o caminho que essa pessoa fez. Se eu quero ter sucesso no mundo da bola, muito provavelmente vou começar a seguir qual é a mentalidade de um Cristiano Ronaldo. Se eu quero ter sucesso no mundo dos negócios, vou tentar perceber quem é que foi as pessoas que tiveram sucesso no mundo dos negócios. Sem dúvida. Joana, estamos aqui num ponto de transição entre o que é a realidade que a maior parte das pessoas conhecem, que é do ser funcionário, ao fim e ao cabo, como é o caso do Patrick. No teu caso também eras professora e tinhas um negócio tradicional. Mas há aqui um tópico que é muito querido, entre aspas, que é: nós quando começamos um negócio tradicional, nós temos, e tu falaste um pouco sobre isto, que é, nós temos que saber fazer tudo, não é? E cai por terra aquela ilusão de que eu sou muito bom a fazer uma coisa e vou-me focar naquilo quando abrimos um negócio tradicional, porque a maior parte das pessoas, e muitas delas se calhar nos ouvem, agora vou ter um negócio, agora vou fazer isto, vou criar, eu sou muito bom a se calhar fazer uma coisa e vou criar um negócio com base nisto. E hoje em dia, quando nós queremos um negócio tradicional, nós temos de ter consciência de muita coisa, e com isto eu não estou a assustar as pessoas, só estou a alertar para a consciência de que é importante e que se calhar para quem está a aprender há formas mais fáceis. De que forma é que tu viveste esta lição quando começaste o centro de estudos, e tu falaste aqui um bocado, literalmente até seres cadeiras de taxista, praticamente. Como é que foi como é que tu te viste ali embranhada no meio de tanta tarefa, e se calhar só para aí 10 ou 20% do teu tempo é que tu fazes aquilo em que eras boa, que era a ensinar pessoas? Aquilo que eu era boa e aquilo que eu gostava efetivamente de fazer, não é? Porque todas as outras coisas eram coisas que eu não me identificava tanto, mas que eram necessárias. Ora, no início tudo parecia fazível, não é? Não tinha assim tantos alunos, não tinha assim tantos clientes, então parecia que tudo era possível de ser feito. Entretanto, começou tudo a crescer também muito e foi muito rápido, e eu basicamente andava a correr sempre. A sensação que eu tenho é que andava sempre a correr, ou andava de carro, ou saía do carro e já estava a dar uma explicação, ou tinha um aluno à espera, ou tinha pais para falar, ou estava a explicar alguma coisa a um aluno na sala de estudos e tinha já um pai à minha espera para conversar comigo. Eu andava sempre a correr, e ainda conciliava tudo isto com depois outros trabalhos que me iam surgindo na área do ensino. Cheguei a trabalhar num colégio e a ter o centro de estudos, cheguei a trabalhar no ensino público e a ter um centro de estudos, portanto eu fazia tudo, e hoje, olhando para trás, eu sinto que eu era escrava do meu próprio negócio. Portanto, eu criei um negócio para criar um posto de
trabalho e, na verdade, o trabalho ali não me faltava, de facto. Eu era escrava do meu próprio negócio, cheguei a trabalhar mais de 12 horas por dia e, portanto, cheguei ao ponto de perceber, ok, não é isto que eu quero para a minha vida. Foi importante até aqui, correu tudo muito bem até aqui, mas está na altura de dar o passo e de fazer diferente. Posso continuar a empreender, sim, mas de outra forma que não desta. Isto não me vai dar qualidade de vida. Então, imagina, eu queria ter o meu próprio negócio, o meu centro de estudos, para não ter que ir dar aulas para a outra ponta do país. E aquilo que estava a acontecer é que eu estava a acumular tanto trabalho e tanta carga em cima de mim que basicamente eu não ia ter a qualidade de vida que queria dar à minha família. Portanto, havia aqui uma incongruência entre a minha motivação e a realidade daquilo que estava a acontecer. E foi nessa altura então que decidi vender a minha parte do centro de estudos e que comecei a ver alternativas ao empreendedorismo. Não tinha que ser necessariamente com um negócio tradicional como aquele que eu tinha. E pronto, e foi aí que conheci o Network Marketing. E Joana, e já lá vamos falar disso, que é um tema que nos é particularmente querido, a questão de podermos trabalhar com o mundo digital, com o Instagram, com utilizar ferramentas como o YouTube, o Spotify e por aí fora, fazer marketing digital, network marketing também. Já lá vamos. E às vezes, antes disso, eu queria falar aqui de um ponto que é: a maior parte das pessoas às vezes cria um negócio para criar um posto de trabalho. Não, e são coisas totalmente diferentes. É assim, nós podemos ter um posto de trabalho, criar o nosso posto de trabalho, mas é o chamado autónomo, não é? Aquela pessoa que depende do seu trabalho e do resultado que vai ter, vai ter a andar sempre a trocar tempo para ter um retorno, não é? Troca tempo por hora, e às vezes ter um negócio é muito mais do que isso. Ter um negócio, na sua ascensão da palavra, é também dá trabalho, obviamente, mas dá liberdade. E o nosso tempo, o nosso retorno não tem necessariamente uma relação direta com o tempo que lá dedicamos, e acho que o pulo do gato está muito aí, nós percebermos isto, e às vezes quem cria um negócio só para ter às vezes um emprego, se calhar às vezes mais vale estar no emprego onde está e aprender mais e ir experimentando. E aí o marketing relacional é muito bom, porque nos permite estar num emprego, ir aprendendo, ir começar a ter um negócio passo a passo, sem ter que investir as dezenas de milhares de euros que tu investiste, ou as centenas de milhares de euros que eu já investi num negócio de agricultura, como a maior parte da malta já sabe, porque aí nós, às vezes, quando os erros acontecem, valem milhares de euros a menos na carteira. E já vamos falar da questão do marketing relacional e do marketing digital, que vocês fazem, isso, são exímios a fazer isso. Mas, Patrick, tu estavas na questão do talho, disseste não estavas satisfeito, e que soluções é que procuravas? Tu claramente estavas à procura de algo para fazer aqui uma transição de carreira, que isto é muito bonito, estas palavras, não é? Nós já vou fazer uma transição de carreira, não é? E hoje em dia a malta vai para o YouTube, e como fazer transição de carreira? E tu, na verdade, fizeste uma transição de carreira, mas o que é que se passava na tua cabeça? O que é que enquanto estavas lá a cortar uns quilos de febras ou de costeleta de cachaço, como é que... o nosso amigo brasileiro está a pensar, é picanha maminha. Bernardo, calma que o Patrick já te escolheu o melhor corte para isso, tá bem? Brasil. Patrick, enquanto estavas lá no teu ofício, ao fim e ao cabo, na tua profissão, já disseste, não gostavas daquilo, não querias aquilo para o resto da tua vida, mas o que é que tu pensavas? Como é que tu estavas a projetar o teu futuro? Que ideias é que passavam? Tu és um visionário também, que ideias é que passavam pela tua cabeça? Olha, eu saberia que não queria aquilo, como já disse, e tomava como exemplo a Joana, mas só que eu queria empreender, a ideia que eu tinha de empreender não era como a Joana, como ela já disse também, que era escrava do próprio negócio. Então eu queria soluções. Agora, se me perguntas, se as pessoas que nos estão a ouvir, se me perguntam se eu sabia exatamente aquilo que queria, não sabia. Sabia era que o caminho não era aquele, e então andava à procura de oportunidades. E quando nós andamos à procura de uma oportunidade, há sempre uma oportunidade que anda à nossa procura. Foi nessa altura que, em conversa de café, em que partilhávamos o nosso prazer pelas viagens, pelo turismo, que surgiu a oportunidade de começar a empreender nesta indústria de network marketing.
E pronto, e basicamente, até agora estávamos a falar sobre o tentar, e às vezes é mesmo isto, é procurar, é tentar perceber se aquilo faz sentido para nós. E se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes, pelo menos experimentar, dar a oportunidade a... E foi aí que tudo começou. A visão que eu tive mal, percebi o que era esta indústria, é que eu não teria que investir milhares, como tanto tu, como a própria Joana já o fizeram no negócio tradicional deles, mas que poderia ter um negócio, começar a empreender com míseros euros, e que poderia ter aqui uma liberdade que muitas vezes o negócio tradicional não me permite. Construir uma carteira de clientes, construir a organização, arranjar um sistema de duplicação que permita também essas pessoas serem autónomas, tal como eu me estava a tornar. Obviamente numa fase inicial foi necessário e continua a ser necessário dedicar muito tempo, mas hoje felizmente adoro aquilo que faço. Mas também foi esse conciliar da minha atividade como talhante com a minha atividade enquanto empreendedor que hoje me permite ter uma maior liberdade de tempo, uma maior flexibilidade que eu na altura não tinha. Patrick, o que é que... Já falaste aí de coisas muito engraçadas e coisas muito bonitas, mas houve algum momento enquanto te propuseram fazeres algo diferente, porque ao fim e ao cabo é diferente, e se empreender já não vem nos livros que nós aprendemos na escola, pelo menos cá em Portugal, empreender da forma como vocês empreendem, como também eu empreendo, aí é que não vem mesmo nos livros. Que dúvidas é que tu tiveste? O que é que tu foste te informar? Não foste? Como é que foi esse processo? Olha, eu não tive grandes dúvidas relativamente quando surgiu a oportunidade. Eu não tive grandes dúvidas, porque eu não sei se me considero uma pessoa visionária, mas a verdade é que quando eu vi aquela oportunidade porque também tinha uma grande necessidade, tinha uma necessidade de ter um escape, de estar com pessoas diferentes. Portanto, eu não sei se fui um visionário, eu simplesmente tinha essa necessidade. E como quando nós ou nos movemos por dor ou por prazer, e eu sinceramente procurava fugir da dor. Já que falaste, desculpa interromper-te, já falaste dessa questão da necessidade, agora surgiu-me aqui uma pergunta e tenho que te fazer já, que é: o que é que seria do Patrick hoje se não tivesse tomado essa ação? E foram das primeiras palavras que tu falaste, foi a ação, até tomei nota aqui, a ação, a audácia, ir em frente, usaste estas expressões. E o que é que seria do Patrick hoje, em 2021, estamos quase em 2022, se não tivesses tomado essa decisão há 4, 5 anos atrás? Provavelmente continuaria no talho acomodado a fazer aquilo que fazia anteriormente, a queixar-se que o Estado não ajuda as pessoas na sociedade, que o patrão, o grupo Jerónimo Martins, que são aqueles, e andaria aqui a discutir aumentos de 50 euros por ano. Depois iria-me preocupar com os prémios que existem anuais, que são 100 euros, e ia continuar a preocupar-me com isto. E a dizer, mas eu gosto muito de cortar carne. E a verdade é essa, é que quando me perguntavam se eu gostava de fazer aquilo que fazia, eu dizia que sim. Eu dizia que as pessoas perguntavam: e tal, gostas de fazer aquilo que fazes? E eu gosto. E dizia por dois motivos. Primeiro, eu gosto, às vezes nós gostamos das coisas e bem, não é? Mas também é por desconhecimento que existe outra realidade. E é importante nós termos outros estímulos que... O problema é que muitas das vezes, né, na nossa sociedade, é que as pessoas só conhecem uma realidade e tudo é perspectiva. Ele dizia, eu gosto porque eu gosto de lidar com pessoas e eu estou no atendimento ao cliente. Ok, mas tu podes lidar com pessoas na mesma, fazendo muitas outras coisas diferentes além daquelas que são cortar carne. A verdade é que eu não conhecia outra realidade. Foi o meu primeiro emprego e único até aos meus 25 anos, 24 anos.
tinha sido o meu único emprego, e depois dizia que gostava por um segundo motivo, que era para me sentir melhor comigo mesmo. Porque é do género, quando te perguntam se está tudo bem e tu dizes que sim, só para não abordar, só para não perguntarem mais nada, só para nem sequer falarem sobre o assunto. E eu dizia que gostava, que era para as pessoas não aprofundarem o assunto. Mas achas que era a segurança, era desconhecimento ou era conformismo? Era conformismo. Eu não gostava, na realidade não gostava daquilo que fazia, e quando as pessoas perguntavam se eu gostava, eu dizia que sim, que era para o assunto morrer ali, basicamente. Já ficava ali. Joana, já continuamos com a história do Patrick. A vida de entalhante. Bernardo, já viste? Podias hoje ter um sítio onde ir buscar uma minha e já não tens. Joana, como é que uma professora, que era o caso, e tu ainda estás também a embredar por essa área, mais na parte da... Estás a tirar um doutoramento em educação, e como é que tu, que conheces a forma como é que se seleciona em Portugal por dentro, literalmente, como é que começaste a fazer uma coisa que não está nos livros, não é? Porque às vezes nós somos formatados, não é? E o Patrick também estava a falar disso, nós somos formatados para fazer de determinada forma. Mas às vezes nós também devemos fazer como às vezes fazemos aos nossos computadores, que é desformatar o disco, não é? E se calhar instalar um novo sistema operativo. Nunca pensei nisso, mas isto aqui é um tema engraçado para nós falar, não é? Nós devemos desformatar às vezes o nosso disco, instalar um novo sistema operativo. E o que é isto? É sermos expostos a novas realidades, contactarmos com pessoas diferentes, percebermos que o mundo pode ser visto uma perspectiva diferente, não é? Se calhar tu estás a ver o meu micro de uma perspectiva, eu vejo o meu micro de outra perspectiva. Isto é muito importante nós fazermos isto, mas a nossa educação não nos ensina isto. E tu que estavas por dentro, como é que tu viste esta nova realidade? Assustaste? Foi fácil? Não me assustei, mas é assustador quando eu penso naquilo que será a educação dos meus filhos um dia. Que é, ok, das duas uma, ou eu vou ter que ser professora deles no que diz respeito a empreendedorismo, gestão financeira, e todas essas áreas que não se ensinam, ou então muita coisa no ensino vai ter que mudar, porque de facto ainda é muito residual aquilo que se ensina no que diz respeito às finanças, à gestão, ao empreender. Há uma coisa que eu acho que é completamente absurda, que é quando se aborda as profissões, desde muito pequeninos, até no pré-escolar se faz isto, se pergunta o que é que são, se fala das profissões, há quadros que se colam na parede sobre as diferentes profissões, e nunca há a profissão de empresário, de empreendedor, de nada. E muitas vezes, desculpa interromper, e muitas vezes quando os miúdos falam sobre a profissão de empreendedor, muitas vezes os próprios professores são os castradores disso. Porque nós temos exemplos, já falámos sobre isso, no nosso meio, de filhos que dizem aos professores que querem ser como os pais, que querem ser empreendedores, e os próprios professores são os castradores desses sonhos. É isso. É muito isso, às vezes. Acho que não é isso, mas acho que, por exemplo, ainda no outro dia nós ouvimos alguém nos dizer: eu queria aprender uma profissão. Então tornou-se não profissional, como o Patrick se tornou do talho, não é? Aprendeu uma profissão, a cortar carne. E muitas vezes não se associa muito o empreendedorismo a uma profissão em que há uma skill específica diferenciadora das outras. E há mesmo. E só quando nós começamos a empreender é que percebemos que há um sem número de habilidades que temos que aprender. E se calhar falta um pouco esta perspectiva do que é ser empreendedor também a quem está do lado dos professores, para também passarem uma visão diferente para os alunos. Portanto, há muita coisa que eu mudaria no ensino, sem dúvida. Claro, e depois também acho que também a nossa sociedade também não ajuda muito a que as coisas andem para a frente, porque há muito esta ligação quase direta, não é? Um empreendedor tem que vender e que depois que vender é mau.
Não é? Porque vender parece que é uma skill que assusta as pessoas, não é? E ele é vendedor. E às vezes nós até no nosso mundo, que nós trabalhamos com turismo, e nós até às vezes dizemos assim, as pessoas fazem reservas, não fazem vendas, porque há uma conotação negativa com as vendas. Mas a venda, acho que é o vendedor, e todos nós vendemos, seja o que for, porque um empregado vende o seu tempo em troca de dinheiro. E esta é muito importante, nós até devemos repetir isto, qualquer funcionário, qualquer empregado está a vender o seu tempo, tem um valor à hora. O que é isto? Estão a trocar o tempo por dinheiro. E, portanto, vender é algo que é natural. Há milénios, literalmente, que as pessoas aprenderam a vender. E sempre fizeram isto. E depois esta conotação negativa de que as pessoas não podem ou não devem empreender, ou empreender não é bom porque tu vais empreender, vais criar um negócio, vais ter um produto ou vais ter um serviço, obviamente, e depois como tal vais ter que o comercializar, e para comercializar vais ter que vender, e que vender não é bom, mas vender é algo que é natural, é algo e vender que é tudo que nós fazemos todos, toda a gente, de forma super natural, e o professor é o primeiro vendedor da vida de uma pessoa. É quase o primeiro vendedor, talvez o segundo, porque os primeiros são os pais. Depende dos pais e depende dos professores. Pois, exato, mas os professores vendem ideias, vendem conhecimento todos os dias. Agora vamos ver que tipo de conhecimento e de ideias em que implantam naquelas cabecinhas, não é? Claro. Nós tivemos aqui, já falamos aqui no ponto de negócios, de empreendedorismo, de marketing relacional. Como é que é lidar com esta mudança de carreira e decidir ser empreendedor e assumir isto perante os nossos amigos e as pessoas que estão à nossa volta? Porque há muita gente assim, eu até gosto disto, até a vossa conversa é até interessante, mas eu se vou falar para os meus amigos que agora vou ter um negócio, isto aconteceu comigo. Eu tenho muitos amigos meus que hoje em dia até falam comigo e querem saber aquilo que eu faço, mas isto há 6, 7 anos atrás chamavam-me de maluco, não é? Eu sou natural de Espinho, ia tomar um café lá abaixo e bem fino lá abaixo, e a maior parte dos meus amigos era assim, então, mas o que é que estás a fazer? Porque eu deixei tudo aquilo que tinha estudado, não deixei o que tinha estudado, porque aquilo que eu tenho estudado está aqui dentro, aquilo que é interessante, e mais do que estudar, e por exemplo na questão de ir para a universidade é nós aprendermos a pensar, mais importante do que saber é nós aprendermos a pensar, e isso não tem preço, mas depois é os nossos amigos à nossa volta quase que nos castram, não é? Quase que nos dão para trás, não é? Os ladrões de sonhos, isto aqui é tudo muito bonito, e até há uma figura, e vocês podem pesquisar isto no Google, que é ladrões de sonho, e clicam em imagens, e este site é muito bom para vocês pesquisarem, que é o Google, que é muito bom, porque vocês não sei se conhecem, e aparece uma imagem que é uma pessoa lá está que está a fazer o caminho dela com os sonhos, e aparece o professor, é o médico, é o amigo, é o pai, é a mãe, a família, todos a bater. Mas vamos aqui traduzir isto para uma coisa mais fácil, que é dos amigos, são as pessoas que estão connosco, que supostamente partilham os nossos sonhos connosco, partilham das nossas alegrias, das nossas tristezas, e às vezes nós estamos a contar com aquelas pessoas e são aquelas quase que pegam num pau e nos dão com um pau. Como é que foi vocês lidarem com isso? No início foi com muita desilusão, sinceramente. Ouvir todos os dias dizer, vocês agora estão diferentes, o Patrick está diferente, então no Patrick é que toda a gente dizia isso. Mas já não usava a lua do talho, não é? Mas diziam isso e eu sentia com alguma conotação negativa e isso entristecia-me, sinceramente. Simplesmente aquilo que aconteceu foi que nós mudamos de hábitos. Nós passamos a trabalhar muito mais, porque numa fase inicial começamos por conciliar os nossos trabalhos, e o Patrick ainda trabalhava no talho quando começamos a empreender, e portanto começamos a ter de dedicar muito mais tempo do que aquilo que antes dedicávamos, e portanto houve aqui realmente uma mudança de hábitos. E depois foi com grande tristeza também que percebemos que o nosso negócio não ia crescer nunca com a ajuda dos nossos amigos e daqueles que nos rodeavam. Ou pelo menos não ia crescer numa fase inicial. Nem todos, porque há amigos e amigos, porque há amigos que partilham da nossa visão e há aqueles que não partilham. Há amigos com letra grande e depois há outro que é como dizia um amigo meu, que é amigo, mas é só no Facebook, não é? E há amigos que partilham da nossa visão, como existe família que também partilha da nossa visão, e que são sempre bem-vindos, como é normal, mas o mais engraçado é o processo que acontece. Ao longo do processo nós vamos encontrando
pessoas que partilham da nossa visão, que querem estar connosco, e isso é o mais impactante. Patrick, essa aí gostei, manda bala, fala desse processo. Mas o que é que queres que fale especificamente? Especificamente aquilo que tu quiseres. Eu gostei dessa questão do processo. Sabes que eu gosto muito desta magia de processos, de caminhos, de aprendizagem, porque acho que não há soluções mágicas, não é? E quem nos tenta vender uma solução mágica, há soluções melhores. Por acaso estou olhando para ali para as tantos livros e tenho ali um livro que nos é particularmente querido, que é o GoPro, do Eric Worre, e falando até de Network Marketing, o Eric Worre diz isto, que é o marketing relacional não é perfeito, é melhor. Ou seja, mas não é perfeito, ou seja, não há soluções mágicas, tudo tem o seu processo, tudo tem o seu caminho, e a magia está nisso, em nós sabermos aprender nisto. Como é que tem sido este teu processo? Porque tu, quando falaste desse processo, e quem te está a ver nota o brilho que tu tens nos teus olhos, e não é só daqui da iluminação boa que o Bernardo aqui põe para nós. Mas como é que tem sido esse processo, e que grandes aprendizagens é que tu tens tirado, e que mensagem é que podes deixar a quem nos está a ver e ouvir? Olha, eu só queria, em primeiro lugar, que até em primeiro lugar, boa tarde, não é? Em segundo vais falar. Em primeiro lugar, só acrescentar à conversa anterior que estávamos a ter, relativamente às pessoas que não nos acompanham, e este, sem dúvida, é um dos problemas deste negócio, desta indústria de network marketing, que é lidar com os desinformados, com as pessoas que desconhecem aquilo que nós fazemos. E talvez esse seja a maior desvantagem, porque tudo o resto é, como tu estavas a dizer, é melhor. Não é perfeito, mas é melhor. E o único senão é mesmo lidar com os desinformados, e também é por isso que eu continuo a fazer este trabalho, porque adoro aquilo que faço, e porque adoro informar e educar as pessoas, porque da mesma forma que mudou a minha vida, e agora aqui já estamos a falar do processo, da mesma forma que mudou a minha vida, pode mudar também, e posso ajudar, e podemos ajudar, tanto eu como tu, como a Joana, podemos ajudar também as pessoas a mudarem a vida, porque não precisamos obrigatoriamente de deixar o nosso trabalho, aquele que é o nosso conforto, porque eu também já passei por esse conforto, para começar a empreender de um dia para o outro. E basicamente é isso. Sim, e acho que a nossa missão também está muito nisso, que é mostrarmos aos outros que é possível, mostrarmos aos outros que funciona, e educarmos também. E das primeiras notas que eu tomei aqui, que é: a Joana era professora e nunca deixou de ser professora, e nós cada vez mais nos estamos também a transformar em professores. E até no outro dia estava a ver um podcast, já não sei quem é que estava a falar disso, mas no podcast, que estava a falar que as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo acabam por ser professores. Porque nós estamos sempre a educar, e quem mais conseguir educar os outros a fazer aquilo que é mais correto, isto lá está, do mais correto tem tudo a ver com a questão da perspectiva, quem mais conseguir fazer isto de uma forma clara, transparente, e hoje em dia não faltam ferramentas para que o possamos fazer, porque ainda no outro dia, nós até na passada semana fomos a Lisboa e estávamos lá a conversar e dizíamos assim: hoje em dia, para dar aqui, e vimos lá, temos lá pessoas lá, temos equipa lá, para dar formação lá nós tínhamos que nos deslocar lá obrigatoriamente. Eu adoro lá ir, tem uma cidade fantástica, com pessoas espetaculares, come-se bem, bebe-se bem, paisagens incríveis, mas nós não descobríamos sempre ferramentas como o Zoom, não é? Que hoje em dia nós ligamos o computador e podemos estar a dar uma formação para qualquer parte do mundo, e Lisboa não é do outro lado do mundo, é 300 km onde é que nós estamos, mas o que é certo é que hoje em dia nós podemos educar, podemos formar, podemos passar a mensagem de uma forma muito mais fácil, e quer que seja com o live do Facebook, do Instagram, com podcast, é fácil ser professor. Joana, como é que tu agora sentes que estás a aplicar as skills que tu tens, porque tens estas skills todas da pedagogia, e consegues aplicá-la no teu negócio? O que é que tu sentes, e que reflexão é que fazes em relação a isso? É muito diferente ter todas estas skills também pedagógicas em mim, porque às vezes nós todos temos o hábito, e quem tem mais sucesso acaba por se tornar professor. Porquê? Porque ensina todo o processo que viveu até então, até chegar do ponto A ao ponto B.
Acontece que quem muitas vezes não é professor, aquilo que tem dificuldade é em desconstruir, em tornar aquilo que já fez assim numa coisa tão simples, não é? E lembrar-se como é que era esta pessoa quando estava no ponto A. E eu acho que é isso que me traz vantagem ao ser professora, que é o processo de desconstruir e tornar tudo tão mais simples, sobretudo na comunicação que tenho com as pessoas, sobre aquilo que era a Joana quando começou também, o que é que teve que fazer, que erros é que teve que cometer, que erros é que agora não precisam de ser cometidos, porque eu já descobri como é que é possível fazer de forma diferente, e portanto acho que isso me traz vantagem em relação a outras pessoas que não têm esta facilidade. Mas quem quer tornar-se uma pessoa enfim, que ensina outras pessoas e que quer impactar outras pessoas, sobretudo numa organização como a que nós temos vindo a construir, quer nós, quer tu, vai ter que necessariamente encontrar estas skills e começar a dominar estas skills para que esta organização cresça muito mais facilmente e muito mais rapidamente também. Mas também é um processo natural. Sim, é um processo natural. E depois, todas as ferramentas que hoje existem, como a internet, como o Zoom, vêm a facilitar todo o processo. E eu acho que quem quer de facto aprender não precisa tanto deste professor aqui sempre de pedra e cal atrás desta pessoa, não é? Quem quer aprender consegue fazê-lo de forma cada vez mais autónoma. E, portanto, agora pegando na conversa de há pouco de que o ensino tem que mudar para trazer esta visão do empreendedorismo a estes novos alunos, eu acho que isto de facto é possível que aconteça. Já está a mudar, não é? Já Exatamente. Está a mudar. Porquê? Porque a presença das novas tecnologias, do computador, de novas formas de aprender tem sido cada vez maior, e acho que foi uma das vantagens, por exemplo, que a pandemia trouxe quer às escolas, ao ensino, quer até ao nosso negócio, que até então toda a formação acontecia de uma forma muito presencial e passou a acontecer de forma muito mais online, o que nos permitiu, por exemplo, expandir para outras zonas, para outras pessoas, para pessoas que de outra forma nós não conseguiríamos chegar. Portanto, acho que sim que... E tu agora te falaste aqui de coisas que estão-me aqui a lembrar a outras situações, que é muitas das vezes a dificuldade de quem nos está a ouvir, de nos ouvir, é porque nós só queremos dar a solução e não mostramos o processo de transformação. É isso. Isso é fundamental, é quando nós queremos passar uma mensagem, nós temos que, antes de explicar o processo, antes de explicar o como, temos que identificar a necessidade que a pessoa tem de passar por aquele processo. Que isso é fundamental, que é ok, eu vou-te dar esta garrafa de água, mas eu tenho que se calhar mostrar antes qual é a mais-valia de tu beberes água com regularidade. E às vezes as pessoas esquecem-se disso, querem quase colar aquela informação na cara da outra pessoa, e depois do outro lado não há necessidade para isso. E a questão do marketing relacional tem muito a ver com isso, que é é mais fácil passar a mensagem quando a outra pessoa identifica a necessidade e que precisa de fazer algo diferente. E depois hoje em dia já é possível escalar de outra forma, e acho que a pandemia deu-nos uma lição muito poderosa, que é, nós não precisamos de... Se o marketing relacional, se calhar, que os nossos pais conheciam, era algo que assustava, porque as pessoas tinham que sair de casa, tinham que pegar nos panfletos e ir mostrar os produtos a todo e mais algum lado. Hoje em dia a maior parte das vezes nem é um produto físico, às vezes é um serviço, não é? Que é muito mais fácil de partilhar, e hoje em dia, para educar as pessoas, nós temos ferramentas nas nossas mãos que é espetacular, e vocês fazem um trabalho muito bom quer no vosso Instagram, quer no vosso site, porque é prova isso, que é fácil educar, é fácil mostrar às outras pessoas que é possível, e cada vez mais agora importante é a ação. A maior parte da malta não coloca ação nenhuma, e vocês têm os resultados que têm porque colocam a ação. Eu interrompi-te aqui o raciocínio, Joana, peço desculpa. Não há mal. E até queria completar tudo aquilo que tu disseste com um ditado que se costuma dizer, que é: ensina a pescar, não dês o peixe. Nós até podemos dar o peixe, desde que antes nós ensinemos a pescar. Claro. E depois, olha, estás a ver como é que se pesca, é assim, e lanças a carne e trazes o peixe. E portanto acho que isto é uma lição que nós também trazemos desta forma de empreender com pessoas e para pessoas, que é ensinar os processos, muito mais do que dar a resposta.
Nós sabemos que às vezes as pessoas procuram respostas logo imediatas. Sim, é normal. E sim, até as podemos dar, desde que digamos qual é a forma de chegar até essa resposta para numa próxima vez a pessoa chegar lá sozinho, não é? E dar esta autonomia. É engraçado, estavas a falar disso e agora lembrei-me de uma situação que quando eu fui para a universidade tive uma dor muito grande, que era o meu método de ensino. Eu estudei na Universidade de Aveiro, tirei uma licenciatura em Ciências Biomédicas e o método de ensino era totalmente diferente daquilo que estavas habituado, porque eu tinha um método de ensino que era PBL, que era Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, e nós, basicamente, ninguém nos dava a informação de forma beijada. Colocávamos um problema e nós tínhamos que levantar questões de aprendizagem para responder àquele problema. O que na altura era uma grande confusão, que é o primeiro passo da aprendizagem, é nós expormos à situação e depois é tudo uma grande confusão. Hoje em dia, penso eu, ainda bem que passaste por aquela confusão. Na altura foi muito complicado, passei muitas noites sem dormir, achei que aquilo não era para mim, e se calhar não era mesmo aquilo que aprendi, mas o que eu retenho hoje em dia foi a forma como aprendi. Isso que tu estás a dizer, e o marketing relacional acaba por ser não só o resultado em si, ou seja, ok, vou ganhar as minhas comissões, vou ter liberdade, vou ter isto, vou ter aquilo, mas também é a escola de vida que hoje em dia que nós temos, e nós fazemos isto há 5 anos mais ou menos, 4 anos e qualquer coisa no vosso caso, e é a escola de vida que nós temos, que é quase como uma universidade, que é a malta que acha que é assim, ok, eu agora comecei um negócio e de um momento para o outro vou ter resultados. Um negócio, seja ele qual for, um negócio tradicional, um negócio de marketing relacional, qualquer negócio leva trabalho. Mesmo que qualquer pessoa seja um guru, por exemplo, no Instagram e agora tenha um produto, um infoproduto qualquer maluco, já tem um produto maluco é porque teve muitos anos a aprender para ter o produto. Se já sabe como é que eu há de colocar online e distribuí-lo para muita gente, ou tem muito dinheiro, ou também teve muitos anos a aprender como é de fazer aquilo. E aqui no nosso negócio não é diferente. Há que começar a aprender, e esta quase 3, 4 anos em que nós estamos a passar, que é quase a nossa licenciatura em marketing relacional, é uma aprendizagem. A parte boa é que nós, enquanto estamos a aprender, estamos a ganhar dinheiro. E Patrick, eu tenho aqui André, deixa-me só complementar isso que estavas a referir, porque eu quando olho para o investimento que eu fiz na minha licenciatura, porque eu estudei num instituto privado em que o meu investimento foram 10 mil euros. Afinal, o talho dava dinheiro, pá. Dava dinheiro, mas foi um investimento de 10 mil euros ao longo de 3 anos, fora tudo aquilo que tive que despender em gasóleo, em materiais dispensáveis, tudo isso. Na noite não gastaste dinheiro para Não, porque eu como o meu foco era mesmo fazer a licenciatura, não ia para a noite. E pronto, na altura já estava a namorar com a Joana. Reparem naquele sorriso maroto que o Patrick lança. Não tinha essa necessidade. Não era porque namorava comigo, era porque no dia a seguir se levantava às 6 da manhã para trabalhar. Também, porque eu trabalhava até mais. Eu iniciava o meu trabalho às 7h30 e às 5h30 estava a sair do talho. E se não estavas bem desperto, não é? Podias cortar. A malta achava que aquilo era linguiça e tinhas cortado o dedo. Pronto, e tinha que ir basicamente rápido a casa a buscar, preparar-me para às 6h30 ter que estar nas aulas. Mas concluindo isto, passando isto, estava eu a dizer que foi um investimento que eu fiz de 10 mil euros na minha licenciatura, e ao longo destes anos que eu estou nesta indústria de network marketing e a empreender, não fiz nem de longe nem de perto o investimento que fiz na minha licenciatura, e já aprendi muito mais do que na minha licenciatura. Não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Aquilo que eu ganhei enquanto pessoa, enquanto profissional, foi muito superior, porque também lá está. Esta indústria é também uma escola de empreendedores, mas que tem a parte da vertente pessoal, porque é um negócio muito emocional, e que nos ajudam a nível pessoal. Para além de tudo isso, eu não precisei de estar a investir 10 mil euros e a aprender determinada skill. Ao mesmo tempo fui aprendendo
e ao mesmo tempo já comecei a construir uma renda. Fui começando a tirar dividendos do negócio. E isso é que é maravilhoso também. E por acaso estava aqui a ver ali o livro, tem ali o Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki, e por acaso tem outro livro que é Os Segredos da Mente Milionária do T.R. Baker, por acaso não tenho aqui, que emprestei o livro. E ambos os livros falam da questão também da transição de carreira, como é que é os primeiros pontos para nós começarmos à procura da independência financeira, que está toda a gente à procura disto. E os dois livros falam muito de que a melhor forma para nós começarmos a aprender este mundo dos negócios, também a questão dos investimentos, e fazermos a transição dos quadrantes. E o Robert Kiyosaki fala muito do quadrante de fluxo de caixa, e para nós passarmos para o lado direito do quadro. E quem quiser saber mais sobre isso é só pesquisarem. Há um site muito bom que podem escrever aí, podem começar a escrever, que é youtube.com. Pesquisem este site, que o site é bom. E pesquisem fluxo quadrante de caixa, e fala muito disto. E a melhor forma de fazermos a transição do mundo de termos empregados para o negócio é nós, às vezes, é o marketing relacional. Porquê? Porque o custo de entrada é baixo, a possibilidade de aprender é sempre muito ativa, e temos uma grande vantagem em que eu acho que isso que é fundamental, que é termos pessoas à nossa volta que realmente nos ajudam a ter resultados e que partilham informação. E eu que tenho um negócio tradicional na área da agricultura, qualquer pergunta que eu faço, eu penso sempre de duas formas. As pessoas que mais me ajudam são aquelas que vendem produtos. E eu penso sempre assim, será que me estão a ajudar ou querem vender um produto? Eu penso sempre isto. Sempre que faço alguma pergunta na minha outra área, será que a pessoa me está a ajudar ou me quer enganar? E às vezes quando faço perguntas a outras pessoas têm o mesmo negócio do que eu. Ok, será que eles realmente querem que eu tenha sucesso ou querem que as plantas morram todas? Não é? E aqui no marketing relacional a grande vantagem é que nós podemos perguntar às outras pessoas, estão lá outras pessoas que, para nos ajudarem e que nos ajudam de coração, e existe este processo, existe esta aprendizagem. Isso é maravilhoso. Patrick, tu acabaste de ter questão de gestão de empresas. Que grandes mais-valias, e já que estamos a falar de marketing relacional, que grandes mais-valias é que tu vês, ou melhor, que viste e que vês na prática que acontecem no marketing relacional? Algumas delas já fomos falando, como a questão do baixo custo de entrada, que era a pergunta também que ia lançar, que é, e às vezes o baixo custo de entrada, que às vezes com algumas centenas de euros nós já temos o negócio na mão, e temos um negócio montado nas nossas mãos que é fenomenal. E a Joana, para ter um centro de estudos, investiu muito dinheiro, e eu, para ter um negócio na agricultura, investi muito dinheiro, e é o que eu digo, não é? Hoje em dia o gasóleo está cada vez mais barato, um depósito de gasóleo agrícola para o trator custa muito dinheiro. E às vezes este baixo custo de entrada também às vezes o que acontece é que as pessoas também desvalorizam aquilo que têm. Isso é uma coisa que as pessoas também desvalorizam a sua vida, desvalorizam a sua saúde. Há muitas pessoas que se inscrevem no ginásio no início do ano e depois treinam janeiro e fevereiro, quando chegam a fevereiro, depois em março já não metem lá os pés. Não é por nós nos inscrevermos em algo que a coisa vai correr, não é por nós nos inscrevermos no ginásio que vamos ficar com o corpo do Arnold Schwarzenegger ou da Angelina Jolie, ou lá, quem seja quem for. Patrick, quais é que são estas mais-valias que tu vês, e como é que tu contornas e contornaste esta questão da facilidade com que as pessoas também começam, mas também com que as pessoas desistem? Olha, em primeiro lugar, foi um dos pontos que já acabei por falar, que é a nível de formação. Porque, como eu te disse, eu investi 10 mil euros na minha licenciatura, e aqui a formação é dada por pessoas que já passaram pelo processo, e muitas vezes tem que ser coisas que nós descobrimos e que nos levam a ter outros resultados, porque enquanto numa licenciatura muitas vezes nós estamos a estudar a nível teórico, aqui estamos muitas vezes a colocar em prática, e é o melhor caminho, é nós passarmos à ação, porque qualquer ferramenta, qualquer software, nós idealizamos, colocamos em prática, e por isso é que ao longo do caminho vão sendo feitas atualizações. Imagina, um software qualquer tem a versão 1 e depois ao longo do caminho vai saindo a versão 2, a 2.1. Porquê? Porque vão sendo feitos upgrades. E acredita ou não, é que o resultado final é muito superior àquele que a pessoa estava a idealizar como sendo o perfeito. Porquê? Porque está a colocar em prática, e isso
é a mais-valia. Depois, um dos pontos é, sem dúvida, o baixo investimento, que, a meu ver, é, sem dúvida, uma mais-valia. Tem esse senão de as pessoas muitas vezes desvalorizarem, mas é como tudo. Nem toda a gente vai ser empreendedor, nem toda a gente vai seguir esse caminho, porque também nem toda a gente ainda descobriu também a verdadeira necessidade que tem, ou porque também não foram tão bem aconselhados, porque a pessoa que está a acompanhar não encaminhou tão bem. Há sempre esses problemas, que é normal. Depois, também outra mais-valia é eu não ter qualquer tipo de custos fixos associados ao negócio, porque obviamente tem aquilo que nós queremos enquanto empreendedores apostar em termos de desenvolvimento pessoal, e tanto eu como a Joana procurámos muitas formações, não só para nos desenvolvermos, mas também para duplicar com os elementos da nossa organização. E qual era a outra questão, André? Já não me recordo. Outra questão é, tu já respondeste a maior parte das questões que te... Mas eu queria acrescentar. Mas a Joana quer acrescentar. Já estive aqui a fazer cábulas e tudo. Eu acho que uma das vantagens muito grande, e aquilo que até aconteceu connosco e que ainda continua a acontecer comigo, é o facto de tu, para desenvolveres um negócio e te tornares profissional e muito bem sucedido, não precisares de dedicar muitas horas ao teu negócio. Há pessoas que me dizem assim: Joana, mas eu só vou iniciar uma coisa desse tipo quando eu tiver 100% de disponibilidade para dar tudo. Eu gosto de estar 100% em tudo. Quando eu começo alguma coisa é para dar 100% de mim. Ok. E a minha pergunta é: e tu estás disponível para, naquela hora que tu tens disponível por dia, dar 100% de ti? E eu acho que esta é a magia. Quando tu dás 100% de ti no pouco tempo que tu tens, tu consegues construir coisas incríveis. A formação, o Patrick já falou, o facto de nos dar a oportunidade de nos tornarmos sempre na nossa melhor versão, e a nossa melhor versão nunca tem fim. E a simplicidade também, já que estás a falar da questão da formação, tem muito a ver com a simplicidade, que é, as pessoas aqui têm quase um caminho, sabem o que é que, se fizerem aquilo, que a coisa vai começar a correr. Isso é mais do que a simplicidade, é o facto de já haver quase um sistema bem montado, bem formado, em que as pessoas estão acompanhadas. Isso aí, e eu e tu não tivemos isso quando criamos o nosso negócio. Não. E agora há toda uma facilidade por trás que de facto fomos construindo também. Isso tudo também se constrói. E quando referimos que é simples, não quer dizer que seja fácil. Exatamente. Exatamente. E depois, acho que uma das coisas maravilhosas é o facto de ser escalável, que era tudo aquilo que eu não tinha no meu negócio. O facto de eu querer... O que é isso, ser escalável? É isso que eu vou explicar, calma. O facto de, no meu anterior negócio, quando eu queria ganhar mais dinheiro, tinha de ter mais salas, tinha de ter mais professores, ou tinha de dedicar mais do meu tempo. Neste momento, ou com este negócio, eu entendo que isso não é necessário. Portanto, eu não preciso dedicar mais do meu tempo, não preciso dedicar, não preciso de imputar mais custos ao meu negócio para que ele gere mais rendimentos. Porque é escalável, é algo que estará sempre a crescer. Neste momento, eu posso dizer, André, nós podemos dizer que se eu quiser não fazer nada e não recomendar viagens, não fazer nada mais pelo meu negócio, deixar exatamente como ele está, ele vai continuar a gerar muito dinheiro sempre. E isto é ser escalável. E é dar-te a liberdade para tu seres outras 1001 coisas que tu podes ser na tua vida e teres experiências muito além daquilo que é o nosso trabalho. Porque... É o que nos permite também estar aqui, por exemplo, hoje, não é? O facto de nós também temos liberdade. Às vezes a malta pergunta: o que é isto da liberdade de tempo? É eu não fazer nada? Ou não, é tu poderes realmente escolher aquilo que estás a fazer, porque se calhar eu e vocês trabalhamos mais do que, em termos de horas, trabalhamos mais do que as pessoas que trabalham das 9 às 5, que têm um emprego. Mas o que é que acontece é que
nós podemos escolher onde é que vamos aplicar o nosso tempo, podemos escolher de que forma e quando. Isso aí é muito poderoso, não é? E não significa que quando tu dizes, eu não quero, não, nós cada vez vamos querer fazer mais. Exato, Nós cada vez vamos obviamente. querer fazer mais, mas o facto é que temos liberdade para escolher quando vamos fazer, como vamos fazer, Onde? com quem e onde e por aí fora. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Agora, acontece da noite para o dia? Não, acontece. É com trabalho, com dedicação. E uma das coisas que estavas a falar há pouco é, as pessoas às vezes estão sempre à procura do modelo perfeito. Estão à procura de ter os melhores microfones todos do mundo para fazer alguma coisa, estão à procura de ter o melhor sistema. Não, isto aqui, por exemplo, nós estamos a fazer este podcast, é perfeito. Não é perfeito. As coisas podiam estar melhores. Só que isso é o que se costuma designar do síndrome do mestre. É quando as pessoas estão sempre à espera de ter tudo na perfeição, tudo direitinho, e esse tudo nunca existe. E estão a perder oportunidade, e a oportunidade é de errar, a oportunidade de fazer, e como o Patrick ainda há pouco disse, é a oportunidade de ir crescendo enquanto se faz. Isso é poderoso. Enquanto a partir daqui tem o síndrome do mestre, o que acontece? Estamos à espera de ter todas as condições, o momento certo, o timing certo, as horas todas disponíveis, tudo direitinho, e uma de duas, ou esse momento nunca surge, ou quando surge, já perdemos muita oportunidade. Se calhar perdemos anos da nossa vida, anos de força, anos de aprendizagem, e desaproveitámos ao fim e ao cabo um caminho que podia ter sido muita aprendizagem. E o síndrome do mestre acaba por ser algo que boicota muita gente ter sucesso, que é as pessoas, por estarem à espera da perfeição, nem ousam experimentar. E às vezes perdemos também a vontade. Porque... Tanta espera. Que as pessoas tanto esperam, às vezes perdem a vontade de fazer, porque muitas vezes o que acontece é que cada um tem o seu dia-a-dia, e muitas vezes o que acontece é que vão para o seu dia-a-dia, acomodam-se novamente e a oportunidade basicamente esfuma-se. Todos nós já tivemos situações na nossa vida que perdemos a oportunidade porque simplesmente deixámos para depois. E quem deixa para depois... Pois é tarde. É tarde. E há outra coisa que eu ainda gostava de referir como sendo algo que eu... como talvez a mais importante, aquilo que eu retiro desta forma de empreendedorismo, que são as relações. Para mim não há nada que pague, nada mesmo, a qualidade das relações que eu tive a oportunidade de aqui desenvolver, as pessoas que eu tive a oportunidade de aqui conhecer, não há nada que pague isso. E tenho a certeza que foram essas pessoas que também me ajudaram a crescer e que me impeliram a ser cada vez melhor. Portanto, há estudos até que falam que na hora da partida para outro lugar qualquer, que as pessoas, aquilo que mais destacam é a qualidade das relações das pessoas que tiveram ao longo da vida. Eu tive um problema de saúde há pouco tempo e a minha maior aprendizagem foi, de facto, que eu tenho pessoas incríveis comigo e que quero continuar a cultivar esta boa relação destas pessoas. E o negócio trouxe-me amizades que de outra forma eu nunca teria conseguido. Portanto, aquilo que eu mais destaco é a possibilidade de tu construires e criares relações de pessoas que, tal como tu, são pessoas com os mesmos valores, com os mesmos objetivos, que se identificam e que têm a capacidade de se colocar no teu lugar também. Portanto, desenvolvem muita empatia. E, portanto, é isso que eu mais destaco. Eu acho que de tudo, se calhar a qualidade das relações, eu que sou super emotiva, não é? É aquilo que eu mais prezo do negócio. Obviamente que tudo o resto é importante, mas sem este lado emotivo, sem estas relações, tudo talvez ficava um pouco esvaído de sentido. E portanto, obrigada, André, por seres uma dessas pessoas na nossa vida. Também, vocês sabem que é recíproco, isso é fundamental, e acho que eu não sei de onde é que fui buscar esta minha faceta de gostar de estar com pessoas, e acho que toda a gente gosta de estar com pessoas, não é? Quem acha que diz que não gosta não tem pessoas certas à volta deles, mas gosto muito de cultivar isso e de criar isso, que acho que é o melhor da vida. Nós podemos estar com pessoas à nossa volta e pessoas que partilham do mesmo mindset que nós, que gostam de fazer o mesmo que nós fazemos, e se às vezes quem nos está a ouvir ainda não tiver essas pessoas à vossa volta,
pesquisem, procurem, envolvam-se, e às vezes vocês têm que dar um bocadinho de vocês. É engraçado, vocês estão aí no meio, está aqui este tanto com os livros, estou-me a lembrar aqui do outro livro que é Nunca Almoço Sozinho, salvo é do Keith Ferrazzi, não tenho a certeza, mas Joana, podes confirmar? Acho que sim, está aí o verde assim à beira desse, ok, olha, vai buscar. Esse livro é muito bom, que é Nunca Almoço Sozinho. Isto parece um clichê, mas é verdade. Não nos faltam oportunidades para nós comermos com alguém. E sei que tu gostas tanto de comer, não é? Não é só isso. Não é só isso, é porque as pessoas às vezes têm oportunidades e às vezes temos pessoas à nossa volta e nós nem sequer ousamos falar com elas. E nós vivemos numa sociedade que cada vez está mais conectada, porque nós cada vez mais temos acesso a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Porque vocês vão ao Instagram, vão ao TikTok, vão ao WhatsApp, vão ao Facebook e N redes sociais e por aí fora. Não te rias, Patrick, eu não vou falar daquela rede social que estás a pensar. E não faltam oportunidades para nós conectarmos com as pessoas. E nós, se calhar, às vezes passamos a vida a fazer scroll down, não é? A passar o dedo e nunca falamos com as pessoas. E às vezes tudo muda com um olá, tudo bem. É verdade. Tudo muda com olá, tudo bem. É assim que começa. É assim que tudo começa. E porquê que as pessoas, a mim preocupa-me, porque que as pessoas não aproveitam isso, que é aquilo que mais fundamental e genuíno que nós temos, que é a nossa capacidade de nos conectarmos com outros seres humanos. Não é? Eu tenho um gato e o gato está sozinho. E quando está com outros gatos, quando levo a casa os meus pais têm mais 2 gatos, o gato adora estar com outros gatos. Portanto, vocês sejam gatos e gatas na vossa vida. Contactem uns com os outros, porque é a coisa mais maravilhosa que tem. E hoje em dia, aqui no nosso negócio, o que é que acontece? É que nós temos esta oportunidade. E depois já, as pessoas que nós escolhemos para estar connosco, não são todas as pessoas. E mesmo quem está dentro dessas não são todas. Mas aquela minoria que nós escolhemos para estar no nosso círculo, ao fim e ao cabo, são pessoas realmente que nos elevam os padrões, que nos fazem pensar de maneira diferente e que também nos momentos em que nós estamos menos bons não nos deixam ficar naquele conformismo que o Patrick falou no início do vídeo, que é e o que é que eu vou fazer? Nem vou falar nada. Não, essas pessoas as pessoas que realmente são nossas amigas são aquelas às vezes que nos deixam desconfortáveis, mas no bom desconforto. E se nós não temos pessoas, ou se tu que nos estás a ouvir não tens pessoas que te deixam desconfortável, se calhar tens que te começar a rodear de outro tipo de pessoas. Porque um amigo às vezes é aquela pessoa que nos deixa desconfortável, mas é o desconforto que nos faz querer mais, ser mais, ambicionar ser mais e ser melhor. E isso é que é transformador. E acho que a grande mais-valia que nós temos no nosso negócio é esta capacidade que nós temos de nos rodear de pessoas que realmente assim o são, se calhar nem sabiam que assim o eram, mas que agora já estão a descobrir essa sua essência e que, para além de serem melhores, também fazem das pessoas que estão à sua volta cada vez outras pessoas melhores. Aqui é o que eu digo, 1 mais 1 é igual a 11. O todo é maior que a soma das partes, é algo que é sinérgico, é algo que quando as coisas começam a estar envolvidas, nós estamos aqui a falar 3 pessoas, mas se calhar estamos aqui a gerar mais valor do que se tivessem aqui 6 ou 10, porque estamos a falar de coisas diferentes e conseguimos impactar a vida de muita gente. Isso aí é que acho que é extraordinário. E a vantagem do marketing relacional, o nome tem muito a ver com isso, que é marketing de relações. As pessoas têm que se relacionar. Por um lado, é bom as pessoas se relacionarem porque podem ter um negócio, mas também o próprio negócio estimula que as pessoas façam aquilo que é mais genuíno e mais natural em nós, que é nós estarmos todos conectados. Então, se podemos estar conectados com pessoas diferentes, com pessoas melhores que nos agregam valor, fenomenal. Tenho mais 2 ou 3 perguntas para vocês e estejam à vontade de falarem do que vocês quiserem. Eu sei que o vosso tempo também é escasso. Tu falaste, Joana, da questão do desenvolvimento pessoal. De que forma é que o desenvolvimento pessoal tem surgido aqui também na vossa vida e de que forma é que também consideram que seja fundamental, quer para o negócio, quer para a vossa relação enquanto casal e também enquanto a forma como se relacionam também com os vossos amigos? Olha, o desenvolvimento pessoal só chegou à nossa vida quando nós começamos a empreender no network marketing, que, por sinal, é se calhar das indústrias que mais aposta nesta área. Aliás, se calhar até foi aí que teve um pouco a sua origem, ou pelo menos a história diz que... A disseminação, Bob. Sim, a disseminação, é isso. E o desenvolvimento pessoal permitiu-nos, em primeiro lugar, conhecermos-nos a nós próprios. Portanto, eu, Joana, conhecer melhor quem é que eu sou, claro, e o Patrick conhecer quem é que ele é.
E isto permitiu-nos que depois eu conhecesse ainda melhor o Patrick e ele conhecesse ainda melhor aquilo que eu sou. Correu bem porque vocês acabaram por casar, não é? Não conheceram a melhor versão. É isso. E o desenvolvimento pessoal permite isto, que é quanto melhor tu te conheces a ti, melhor estás preparado para conhecer as outras pessoas e para lidar com elas. E para também adaptares tudo o que é a tua comunicação com essas mesmas pessoas. Porque às vezes ou melhor, tentamos utilizar a mesma forma de comunicação com todas as pessoas quando todos somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com gostos diferentes. E foi isso que nos trouxe. Por exemplo, o Patrick percebeu que eu sou muito mais sinestésica e auditiva do que até visual. Então, se calhar adaptou muito mais a sua forma de lidar comigo e eu adaptei muito mais a forma de lidar com ele. E, portanto, isso também nos ajudou a crescer, não só no negócio, mas enquanto casal. E por isso é que muitas vezes há uma grande discrepância. Não quero assustar ninguém que já empreende nesta área sozinho e não com o seu parceiro ou parceira. Mas às vezes há uma grande discrepância num casal quando uma destas pessoas investe no desenvolvimento pessoal e a outra não. Porque depois começam a ter visões e valores diferentes. Além de que esta pessoa que investe no desenvolvimento pessoal acaba por compreender muitas das crenças que tem na sua vida, coisas em que acredita e que na verdade não passam disso só crenças, que muitas vezes nos limitam e nos castram. E isso é muito importante quando o fazemos em casal, porque às vezes as minhas crenças são diferentes das do Patrick. E se nós trabalharmos e desconstruirmos estas mesmas crenças que cada um de nós tem e as substituirmos por outras mais potenciadoras, estaremos também a elevar os nossos padrões, não só profissionais no negócio, mas também enquanto casal. Não sei se queres acrescentar. Não, era basicamente isso. Subscrevo aquilo que acabaste por dizer. E também não querendo assustar, mas a verdade é que nós, ao longo destes 4 anos, já vimos muita coisa. E enquanto casais que lidam connosco, o que nós assistimos é que ou as relações ficam muito mais fortalecidas, ou então acaba por acabar de deixar de existir essa mesma relação. E nós já vimos muitas situações dessas na nossa organização, porque começam a haver visões completamente diferentes, e o parceiro que não está a lidar com tudo isto acaba por não compreender e pronto, e acaba por haver incompatibilizações de certa forma. Patrick, estamos mesmo no final. E falando da questão do desenvolvimento pessoal, tenho uma pergunta para ti que se calhar podemos aqui depois deixar um desafio para uma próxima vez, que é: que livro é que, não sei se já lias, se lias com frequência ou não, não. Pronto, e agora sei que tu costumas ler com alguma regularidade, que livro é que te marcou? Se vais escolher um livro, olha, ou dois, vou-te facilitar aqui. Aquele que mais me marcou foi, e foi também na altura que comecei a estudar, foi O Pai Rico, Pai Pobre. Porque foi nessa fase que o livro fala muito sobre aquilo que os pais devem ensinar aos filhos, fala de investir em ativos, fala uma linguagem dessa forma de investir para pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E isso, sem dúvida, esse foi um dos livros que mais me marcou. O segundo é um livro muito simples, muito pequenino, e que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que foi, curiosamente, o segundo livro que tenha lido. Não foi o segundo, mas foi talvez o segundo que mais me impactou, porque eu era um dos humanos. Quem já leu o livro, eu era um dos humanos. Não contes tudo, que é para a próxima também termos aqui a oportunidade de falar sobre isso. E pronto, é basicamente nós percebermos em que ponto é que estamos e para onde é que nós nos queremos dirigir enquanto pessoa. O que é que nós ambicionamos. Muito bem.
Meus amigos, muito obrigado. Tenho aqui umas 2 questões para acabar. E acabo sempre com estas 2 questões. Se vocês, e vocês podem responder a cada um à vez, que é: se falassem para a Joana ou para o Patrick de há 15 anos atrás, quando tinham aí sensivelmente 15 anos, que mensagem é que lhe dariam? Começa a investir. 16 anos, já podes ter o teu negócio. Aos 16 anos eu andava a puxar paletes de leite no mercado, a fazer reposições para ganhar dinheiro. E se eu hoje pudesse falar para a Joana dos 16 anos, eu pedia que aprenda, e estamos a chegar ao Natal, eu pedia que aprenda, que pedisse ao Pai Natal fosse ajuda para começar a investir e para ter o próprio negócio. E provavelmente não teria acartado paletes de leite, não tinha feito muito do percurso que eu fiz, que não foi perca de tempo, mas que poderia ter sido muito mais rentabilizado. Não teria investido tanto dinheiro no centro de estudos, que depois acabou por não ser o final da minha forma de trabalhar a minha profissão. E portanto, se eu hoje pudesse falar para a Joana dos 16 anos, era isso que eu dizia. Patrick, manda bala. Eu agora olhando para trás, eu não posso dizer que faria alguma coisa diferente, porque aquilo que eu fui fazendo é que me levou aqui. Mas aquilo que eu, se hoje olhasse para trás e que mudaria, era talvez... Ou que mensagem darias? Às vezes não tem a ver com mudar, é que mensagem é que tu pudesses dar. Procurar pessoas diferentes. Essas relações que fizeram, que me impactaram e que realmente mudaram a minha vida. Foram essencialmente as relações, o meio com que eu estava inserido, porque pronto, eu venho também de uma família humilde que nunca empreendeu, e quando comecei a lidar com pessoas diferentes que procuram as relações, investir nas relações, sem dúvida que a minha vida mudou. Patrick, não saias do micro, vou deixar a última pergunta, que é: se pudesses hoje escrever uma carta fechada para o Patrick daqui a 15, 16, 17, 20 anos, quando tiveres aí os teus 45, 50 anos, que mensagem é que o Patrick dos 50 anos é que pode ler? Daqui a 20 anos... Imagina que lhe quer escrever uma mensagem para o teu eu daqui a 20 anos, que mensagem é que que lhe possas deixar? Olha, aquilo que eu gostava de ler daqui a 20 anos é que ao longo destes anos todos, a minha vida foi feita de pessoas com quem eu gosto de estar, muito tempo a viajar, porque uma das coisas que me levam a empreender também é viajar, é poder viajar, é ter essa liberdade para viajar, e ter ao meu lado também a pessoa com quem eu partilho de toda esta visão, que é a Joana, e também ter uma família muito superior àquela que hoje somos, que somos apenas 2, e portanto era isso que eu gostava de ler daqui a 20 anos. Joana, manda bala, já estás a escrever a carta? Já estou a escrever. Aquilo que eu estou a escrever é: parabéns, Joana, és merecedora de tudo aquilo que tu conquistaste. Muito mais simples e muito melhor. E tudo acaba por também coincidir com muito daquilo que o Patrick acabou por dizer, mas acho que é muito importante realçar esta questão do merecimento, porque nós às vezes achamos que não somos capazes nem merecedores de conquistar coisas além daquelas que é o convencional da casa, do carro e da família, e tudo muito sofrido, muito batalhado, e podemos usar muito além e continuar a ser merecedores de tudo isso. E eu, para ser esta merecedora, eu vou ter que trabalhar muito. E, portanto, é isso a que eu me estou a propor ao escrever isto. Meus amigos, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado. Brasileiro, muito obrigado pelo teu suporte. E foi assim. Muito obrigado por terem aceito o convite. Espero que tenham gostado. Espero que o vosso sorriso também seja sinal de que tenham gostado aqui esta experiência. Para quem nos esteve a ver,
Podem acompanhar a Joana e o Patrick também nas redes sociais, e o Bernardo vai fazer o favor de pôr aqui em baixo nos comentários. Não sei se tem alguma última mensagem. Da minha parte é tudo, já sabem, deixem aqui o vosso like, porque aqui os meus amigos merecem, e subscrevam o canal para ouvirem mais histórias, e brevemente também mostrei aqui a Joana e o Patrick, quem sabe, para falar de um livro. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada, André, foi um gosto estar aqui. Acho que podíamos ter ficado aqui muito mais tempo, mas apesar de nós termos toda esta liberdade, os compromissos urgem e temos já que correr para uma reunião, mas adorei estar aqui e acho que muito mais do que partilhar é aprender. Eu aprendi imenso neste bocadinho que aqui estivemos. E foi muito bom. Obrigada brasileiro. Obrigada, André. Sim, Obrigada, era mesmo isso. Quando nós aplicámos este tipo de conversas, quando estávamos aqui às vezes neste tipo de conversa, quase é uma conversa de café, não só temos a oportunidade de impactar as outras pessoas, mas também a mais-valia de tudo isto é que nós também aprendemos muito com isto. Sim, são os insights que surgem. Exatamente. E que podemos aplicá-los já. Se calhar vamos começar também a fazer um podcast como este. Para tirar aqui vamos comprar este material todo. Ao André. Vamos comprar este material todo. ou contratamos o Bernardo para... Eu acho que sim. Acho que está aprovado. Brasil. Malta, um beijo no vosso coração e façam um favor de ser felizes. Já sabem, esta vida são 2 dias e o carnaval são 3. Tudo bom.